No ano da graça de Nosso Senhor de 1187, uma sombra varreu a Terra Santa, um lamento ecoou pelas pedras ancestrais de Jerusalém. O impensável tornara-se realidade. A Cidade Santa, o umbigo do mundo, joia da cristandade, caíra. E no epicentro deste cataclismo, uma ordem de monges guerreiros, os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, conhecidos como templários, viu seu propósito mais sagrado estilhaçar-se como vidro sob o malho da guerra. Este é o relato de como a desastrosa Batalha de Hattin selou o destino de Jerusalém e lançou a ordem do templo numa crise que abalaria seus alicerces e redefiniria sua própria alma. As terras da Palestina ardiam sob um sol inclemente, mas um fogo ainda mais voraz consumia os corações dos homens. O reino latino de Jerusalém, outrora um farol de esperança cristã no Oriente, encontrava-se corroído por discórdias internas, pela soberba de seus líderes e pela ambição desmedida. Guido de Lusignan, rei por matrimônio, hesitava, enquanto figuras como Reinaldo de Châtillon, com seus atos de pirataria e quebra de tréguas, provocavam a fúria unificada do Islã, agora sob o comando de um líder astuto e implacável, Saladino, o sultão do Egito e da Síria. Saladino pacientemente forjara uma coalizão de aço e fé, e seus olhos estavam fixos em Jerusalém. A provocação final de Reinaldo, ao atacar uma caravana muçulmana, foi a centelha que incendiou a planície. O exército cristão, o maior que o reino latino já reunira, marchou ao encontro de seu destino, compelido por um misto de orgulho ferido e desespero estratégico. Gerardo de Ridefort, o grão-mestre dos Templários, um homem de coragem inegável, mas cujas decisões seriam questionadas pela eternidade, aconselhou o avanço. Ignoraram os avisos de Raimundo de Trípoli, que conhecia a terra e o inimigo. Moveram-se para longe da água, sob um sol de verão que vergastava sem piedade, em direção à armadilha habilmente preparada por Saladino, perto de uma colina de chifres duplos conhecida como Hattin. Naquele fatídico quarto dia de julho, o exército cristão encontrou-se cercado, exausto, atormentado pela sede. A relva seca, incendiada pelos sarracenos, transformara o campo de batalha num inferno de fumaça e calor. Os templários, ao lado dos hospitalários, formavam a espinha dorsal da resistência. Lutaram com a fúria dos leões, como era seu costume, cientes de que a derrota significaria mais do que suas próprias vidas. Significaria o fim de seu mundo. Relatos falam de cargas desesperadas, do grão-mestre liderando seus cavaleiros numa tentativa de romper o cerco, mas a disciplina e o número das forças de Saladino eram esmagadores. O pó da batalha misturava-se ao suor e ao sangue. A Santa Cruz, a Vera Cruz, levada à batalha como um estandarte de esperança divina, foi capturada. Um golpe simbólico e moral, de magnitude indescritível. Ao cair da noite, o exército cristão estava aniquilado. Os nobres foram feitos prisioneiros. Os cavaleiros templários e hospitalários capturados enfrentaram um destino ainda mais sombrio. Saladino, reconhecendo sua ferocidade e seu compromisso inabalável com a guerra santa contra o Islã, ofereceu-lhes a conversão ou a morte. Quase todos escolheram o martírio. 230 templários, segundo algumas crônicas, foram decapitados, testemunhas silenciosas da magnitude da catástrofe. Hattin não fora apenas uma batalha perdida, fora um juízo. Com a flor da cavalaria cristã destruída em Hattin, o caminho para Jerusalém estava aberto. A cidade, abarrotada de refugiados e com poucas defesas, estremeceu. Balian de Ibelin, um dos poucos nobres que escapara de Hattin, assumiu a difícil tarefa de organizar uma resistência.
Por semanas, a cidade resistiu aos assaltos, mas a esperança minguava a cada dia. Saladino, embora vitorioso, era também um homem pragmático. Não desejava um massacre dentro dos muros sagrados que profanaria a cidade também para os muçulmanos. Após tensas negociações, Balian rendeu Jerusalém em 2 de outubro de 1187. As cruzes foram derrubadas das igrejas. O chamado à oração muçulmano ecoou, onde antes se ouviam os cânticos cristãos. Para a cristandade, foi um grito de agonia, uma ferida que sangraria por séculos. Para a ordem do templo, a perda de Jerusalém foi um golpe no coração de sua existência. Fundada para proteger os peregrinos na estrada para a Cidade Santa e para defender os lugares sagrados, sua principal razão de ser parecia ter evaporado. A sede da ordem no Monte do Templo, o local do antigo Templo de Salomão, de onde tiravam seu nome, estava agora em mãos inimigas. O impacto moral foi devastador. Como pudera Deus permitir tal desastre? Onde estava a proteção divina prometida àqueles que lutavam em seu nome? A fé de muitos foi abalada até os alicerces. Murmúrios de dúvida, acusações de soberba e pecado como causa da ira divina espalharam-se. Estrategicamente, a ordem foi forçada a uma reavaliação brutal. Perderam-se não apenas homens e material, mas também vastas propriedades e fontes de rendimento na Palestina. A iniciativa no Levante passara decisivamente para Saladino. Os templários tiveram de recuar para suas fortalezas costeiras, como Acre, que se tornaria a nova capital do reino em exílio. Sua função militar, embora ainda vital para a defesa dos territórios remanescentes, estava agora tingida pela amargura da derrota e pela perda de seu objetivo primordial. Alguns historiadores sugerem que este momento marcou o início de uma transformação mais profunda na ordem, com uma ênfase crescente em suas operações financeiras e administrativas na Europa, já que sua missão original no Oriente fora tão severamente comprometida. A perda da Vera Cruz, em Hattin, simbolizava a perda de um rumo espiritual, a ausência de um farol. Contudo, a ordem do templo não se desintegrou. Como o carvalho açoitado pela tempestade, vergaram, mas não quebraram, ao menos não imediatamente. A perda de Jerusalém galvanizou a Europa, levando à Terceira Cruzada, na qual os templários lutariam com renovada, embora talvez mais sombria, determinação. Eles reconstruíram, recrutaram, adaptaram-se. Mas a ferida de 1187 jamais cicatrizaria por completo. A sombra de Hattin e a ausência de Jerusalém assombrariam a ordem até seu trágico fim, mais de um século depois. A perda da Cidade Santa forçou os templários a confrontar a fragilidade de seu poder terreno e a natureza talvez inatingível de sua sagrada missão. A glória de sua vocação original fora manchada pela poeira da derrota e a busca por um novo propósito, ou a reafirmação do antigo em circunstâncias dramaticamente alteradas, definiria os anos vindouros desta outrora invencível cavalaria de Cristo. A terra que juraram proteger fora perdida, e com ela, uma parte de sua alma. A história da queda de Jerusalém e do impacto nos templários não é apenas um relato de batalhas e reis, mas um espelho das profundas crises de fé, propósito e identidade que podem assolar até mesmo as mais poderosas organizações quando seu mundo vira de cabeça para baixo. Que lições tiramos hoje dessas cinzas ancestrais? Como a perda de um ideal central pode forçar uma reinvenção dolorosa, mas talvez necessária? Reflita sobre isso. Se esta jornada pela história sombria e heróica dos templários despertou sua curiosidade, inscreva-se para mais mergulhos nos anais do tempo. Comente abaixo com seus pensamentos sobre este momento crucial. Qual você acredita ter sido o maior impacto da perda de Jerusalém para os Cavaleiros Templários?
Sua perspectiva enriquece nossa comunidade. Não se esqueça de curtir este vídeo se você valoriza a exploração profunda da história. Até a próxima vez, que possamos aprender com os ecos do passado.